Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Decifrando Cast, o podcast com Fabrício Nogueira, meu amigo, professor, terapeuta. Tudo bem, Fabrício? Tudo bom, Igor. E você? Tudo ótimo. Mais um bate-papo bacana nosso aqui. E hoje a gente vai abordar... Teve uma pergunta interessante de uma mãe na rede social, né? E aí eu anotei e falei, não, essa aqui eu vou levar esse assunto pro Fabrício, pra gente falar ali uma hora e meia sobre esse assunto e tirar a dúvida dessa mãe. Então, você que comentou isso aí, tá assistindo, sinta-se privilegiada. E vamos direto pra pergunta e a gente vai conversando. Eu gosto, às vezes, de falar um pouco das suas formações e experiências, mas a gente vai falando no meio do caminho, né? Muita gente já te conhece. Fabrício, a mãe comentou num dos vídeos nossos que a gente estava falando um pouco sobre medicações, remédios para TDAH e às vezes a gente entra em outras searas também, né? E a mãe perguntou, sim, Fabrício, mas se eu não for dar remédio, o que eu vou fazer? Como eu vou ajudar o meu filho? E eu tô só trazendo essa bomba para você. O remédio é uma das coisas que se apresenta hoje como solução. Ok? Inclusive, assim, cara, você sabe que eu sou muito ligado ao campo da filosofia e o campo do entendimento da história da humanidade, né? Aí você já trazendo uma das suas formações, né? Filosofia, teologia. Exatamente. E eu sou um apaixonado pelo ser humano, então dentro desse processo a gente vai entendendo muito de história também. Eu gosto de dizer o seguinte, Igor, nunca nós vivemos um tempo na história de tanta segurança de saúde, tanta segurança de vida como nós temos hoje. Segurança. Você não pode imaginar como viviam as pessoas há 1000 anos atrás, na Idade Média, né? Tempo medieval, há 2000 anos atrás, nos tempos de Jesus, né? 2000 anos praticamente. Há 3000 anos atrás, quando nós estamos falando da civilização egípcia, há 4000, 5000 anos atrás, quando nós estamos falando ali do tempo dos sumérios, da Caldeia, das primeiras civilizações, há 6, 7, 10, 20 mil anos atrás, quando nós estamos falando das primeiras migrações não, porque já houveram inúmeras migrações, e com isso uma insegurança de saúde, que ela era tremenda. O homem acordava já com medo do que ia acontecer no seu dia a dia, porque ele podia morrer naquele dia. Não tinha solução, né? Para uma ferida, uma infecção. Uma infecção era suficiente para matar. Um mosquito, uma ferida. Uma mordida de um mosquito. Exatamente. O homem não entendia absolutamente nada de si. Nada. Nem do seu interior, nem como manusear certas coisas. Eu acho muito legal assistir alguns filmes, né? Esses filmes históricos que falam da vida dos reis, dos combates e tal. Eu acho muito legal aquela parte que aparecia o químico, que era o alquimista, né? Quem era o químico ou alquimista? Era o médico. Curandeiro, né? Tinha um curandeiro também. Mas geralmente não se fala muito de curandeiros, não. Fala-se mais desse cara, que geralmente é apresentado como um judeu. Aí o pessoal diz assim nos filmes, né? Nossa, mas você vai chamar aquele fulano, ele é judeu. É muito legal você entender esses contextos, né? Lá de trás. E o cara, ele vinha fazer o quê? Ele vinha, às vezes, fazer vinha tirar sangue. Vinha fazer um furo em você, né? Vinha fazer o sangue correr para tirar os males do corpo. Olha, interessante, há 1000 anos atrás, o nosso entendimento de como melhorar um estado de saúde de uma pessoa era deixar o sangue correr. Você fazia uma punção ali, trazia uma bacia, aquele sangue corria para ver se a pessoa melhorava. Olha o entendimento da medicina, entre aspas, né? Ou seja, de como lidar com os nossos processos de doenças há 1000 anos atrás. Imagine você há 2000 anos, imagine você há 5000 anos. Há 5000 anos atrás, a gente ainda estava lutando contra bichinhos. A gente ainda estava lutando contra possíveis predadores, ameaças.
E as doenças. Imagine você que uma peste negra ou uma gripe, como foi a gripe espanhola, matou milhões de pessoas. Simplesmente o homem, ele vivia num estado de uma completa impotência completa. Completa significa chegou, matou. E não tem o que fazer. E não tem o que fazer. Assim era uma pneumonia, assim era uma gripe, assim era uma doença venérea, assim, entende? Qualquer coisa que chegasse era o fim. Às vezes um acidentezinho que você sofria e que quebrava um braço era o suficiente para você ter que, dependendo do tipo de ação que fosse feita, você ter que fazer uma amputação. E era amputação ali no serrote. Caramba. Imagine você, eu estou falando aqui de uma história, a história da civilização, e a história, se a gente puder dar um título para essa minha fala, a história da insegurança de vida e da insegurança da saúde. É porque hoje, por exemplo, você tá com uma dor de cabeça, você toma um remédio. Você tá com uma infecção, você tem um tratamento. Hoje, até os mais leigos entendem que tem um protocolo que você segue para cada dor, para cada doença. Então imagine você que provavelmente durante a sua e a minha vida, nós já não somos a geração que acordou pela manhã com medo da morte. Sim. Com medo do que vai acontecer no dia de hoje. Não, nós já nascemos sendo nos apresentadas algumas soluções para pequenos problemas. Você está com uma alergia, já dá para tomar alguma coisa, né? Porque foram criados os corticoides, né? Nesse século XX. As criações do século XX, né? Claro que foram oriundas do século XVIII, XIX, são fenomenais, sabe? Aquilo que a gente desenvolveu nos trouxe uma segurança de vida e, consequentemente, uma qualidade, porque você não precisa ficar focado na morte, você pode começar a focar na vida, no trabalho, criar, né? no prazer de viver, né? De poder ver seus filhos melhores, como nunca se houve na humanidade. Então, quando a gente entra no assunto remédio, né? Pode ser que em algum momento a gente vai falar alguma coisa e a pessoa pense assim, nossa, mas o Fabrício não concorda com remédios. Cara, eu tenho veneração pela medicina, por aquilo que ela nos trouxe até hoje e por toda essa indústria que nos trouxe o prazer de poder acordar e pensar em algo que não seja na morte. Sim. Que não seja nessa insegurança salutar, ou seja, a insegurança da nossa saúde, né? Por outro lado, a gente entrou num segundo estágio da história, o estágio das compulsões, das obsessões. Ou seja, dessa sensação de que o remédio, na prática, é aquela nova divindade, como se fosse, né? Que vai me auxiliar em tudo. Então, qualquer coisinha, remédio, remédio, remédio. Remédio é o salvador. Remédio se tornou o novo salvador. Por isso que eu chamo a nova divindade. Como, né, como há 2.500 anos atrás havia nos gregos as grandes divindades e cada divindade tinha suas responsabilidades. E isso acabou influenciando na história do judaísmo, na história das grandes religiões monoteístas, depois o cristianismo. Hoje nós temos essas novas para-religiões, ou seja, as religiões tangenciais, que é, por exemplo, o remédio. Você tem fé que ele vai curar? O remédio. Por quê? Porque a minha salvação está ali dentro da caixinha, dentro de casa. Qualquer coisa que aconteça, eu recorro a ele. Imagine você que isso há 5.000 anos atrás, isso seria objeto de um culto. É verdade. Né? Quem eram os grandes líderes de uma tribo, por exemplo, lá atrás? Vamos pensar 5.000 anos atrás. Não eram os pajés? Não eram aqueles que detinham o poder mágico, não eram aqueles que eram os mediadores entre as divindades e a humanidade, aquele que ia fazer um culto. Aí que entrou também o processo chamado
curandeirismo, né? Porque ele usa de elementos da natureza. O que um curandeiro faz? Ele pega um galinho de árvore, ou seja, isso está ligado à natureza. Uhum. Ele pega alguns elementos da natureza, como o sal, a água, o óleo, e ele vai usar daquilo para ser instrumento entre a divindade e o ser humano. Uhum. Então, esse é o curandeiro, aquele que vai falar algumas palavras, mas vai aplicar algumas técnicas em você, usando os elementos da natureza e vai te restituir a saúde. Isso está muito impregnado dentro de nós. Só que o que acontece? O que o cara lá de 5.000 anos fazia como culto, e às vezes ele tinha um altar, que ele fazia um sacrifício, matava um animal, oferecia às divindades, para que aquilo gerasse uma resposta de Deus, né, de cura de uma enfermidade, né, de uma chuva que eliminasse a seca que está destruindo as plantações e tudo mais. Sempre a linha do ser humano foi essa. Hoje nós temos ali, né, as novas igrejas, entre aspas, são as farmácias. As novas igrejas, ainda entrega. entre aspas, ainda tem entrega em casa, é verdade. Então, assim, por quê? Porque aconteceu alguma coisinha, eu não preciso mais necessariamente esperar uma resposta de Deus, porque eu já tenho a resposta na minha mão. Teve uma dor de cabeça, tá? Teve uma alergia, toma um corticoidezinho aqui. Teve um problema de não sei o quê, toma um E antibióticozinho se você tem uma aqui. coisa um pouco mais grave, às vezes um acidente, alguma coisa assim, você vai para um hospital e lá você vai tomar algum medicamento também, né? E não só, você já vai ter toda uma técnica, você pode ser submetido a uma cirurgia. Eu mesmo fui submetido a uma cirurgia que salvou o meu joelho num acidente, né? Então você tem hoje os mecanismos por meio dos quais não necessariamente ficar preso aos mecanismos de 5.000 anos atrás, que eram mecanismos muito aleatórios, assim. Você poderia até oferecer um sacrifício a Deus, mas você não tinha certeza que aquilo ia acontecer. Que Hoje aquilo já ia é ser mais certo, né? ouvido. Você sai de casa doente, você sabe, não, eu tô com uma infecção intestinal, tô ruim, tô com febre, vomitando, mas eu vou chegar lá, eu vou tomar um soro, vou tomar um remedinho, volto para casa, 2, 3 dias eu tô bem. E como é o nome disso? Segurança. Segurança. Nós estamos, então, vivendo o período da história em que nunca houve tanta segurança de saúde como nós temos hoje. E isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Então, eu vou falar contra remédios, mas nunca eu vou ser sempre um adorador de remédios, no sentido de, não como uma divindade, mas no sentido de dizer, puxa vida, cara, como nós fomos inteligentes e evoluídos, né? A gente se permitiu crescer dentro dessa perspectiva, ao ponto da gente chegar hoje e a gente não ter a preocupação de dizer, meu filho vai morrer ou não vai morrer? Tá, aí você trouxe um negócio interessante agora. Você trouxe um contexto histórico muito bacana e faz muito sentido isso que você falou. Porque, de fato, o remédio, a medicina, toda essa evolução que a medicina teve, nos traz muita segurança. Né? Então, por exemplo, minha esposa teve o meu bebê e foi um parto tranquilo, eu pude acompanhar e o doutor ali me explicando e eu estava ali dentro e eu me sentia seguro. Eu me senti seguro com o hospital, com a equipe, com o médico, com tudo ali que aconteceu. Então, só que a gente sabe que hoje você tem medicamentos mais fortes, né? Você tem situações. Então, agora você me deixou confuso. Eu queria que você trouxesse essa relação de que o remédio, concordamos, algo sensacional para a nossa segurança de saúde. Mas e situações em que, como por exemplo o TDAH, que foi a pergunta que essa mãe fez, que deu início a esse nosso bate-papo, o remédio para isso, ele é um pouco mais forte? Às vezes ansiolíticos, depressivos e alguns outros remédios que eu também não vou ter conhecimento, mas que às vezes pode ter um efeito colateral um pouco mais forte. Eu gosto de partir do pressuposto da segurança. Se eu vou ao médico hoje, vamos lá. Se eu vou ao médico hoje levar o meu filho tá todo inquieto, tá ansioso, roendo as unhas, acabando com os dedos, né? Passando mal, você percebe ali que ele tá num estado de sofrimento. Isso repercute em várias coisas. Na escola ele não consegue
fica parado direito, não consegue prestar atenção. Eu tenho vários pacientes nesse sentido. Essa semana mesmo eu tratei bem de perto um paciente em que ele olhou para mim depois de algumas sessões de tratamento e falou assim: Fabrício, eu tô conseguindo ficar parado durante 2 horas, durante 2 aulas. Eu falei, me conta isso, me explica direitinho. Ele falou assim, porque são 7 aulas. E antes, quando eu chegava, eu já ficava inquieto. Então eram 7 horas de hiperatividade. Não conseguia ficar parado, então precisava ficar olhando para o lado, conversando, puxando assunto, não sei o quê. E ele falou assim, eu tô impressionado, porque eu já não sinto mais essa necessidade. Só depois da segunda, terceira aula que eu vou sentir o meu corpo. Então, já aconteceu alguma coisa, ele ficou impressionado. Porque quando você consegue agir de dentro para fora, os resultados vêm. E aí eu falei com ele, então vamos fazer dessa nossa sessão de tratamento hoje uma sessão só voltada para a sala de aula? E aí, a gente nem tinha tratado a sala de aula ainda. Ele já tinha tido essa resposta que ela, digamos assim, se a gente for trabalhar com percentuais, 2 em 7. 2 em 7 é o quê? Já dá quase uns 25, 30%, não é isso? Se eu estou fazendo o cálculo agora bem rápido. Então, 30% de melhoras que a gente teve poucos encontros para tratar isso. E a gente nem tinha tratado isso. E quando a gente foi mergulhar nele para entender o fenômeno que estava de fato acontecendo, de gerar toda aquela inquietude, e que a gente encontrou aquela resposta dentro dele que motivava e gerava a hiperatividade, era o quê? Era a sensação de incapacidade aliada a uma profunda solidão. Nossa. E a falta de reconhecimento. Então isso ele sentia, e sentia de uma forma brutal ao ponto que, pelo fato dele não entender e não fazer a menor ideia do que isso fosse capaz de Do gerar. que ele estava sentindo, né? Exato. O que acontecia? O corpo dele ficava simplesmente Inquieto. agitado, inquieto. Ok? Agora, vamos lá, eu quero voltar à pergunta. Se eu levo esse meu filho ao médico, e nós sabemos que a medicina, ela não vai ter o protocolo de trabalhar com essas coisas que eu trabalho, ou seja, entendendo o que está acontecendo por dentro. Mas se eu, como profissional de saúde, médico, não consigo entender esses fenômenos, não é isso que a gente estuda na medicina, mas consigo entender os sintomas. E aí os sintomas que vão trabalhar com ansiedade, que vão trabalhar com, às vezes, um processo de déficit de atenção, um processo de baixa autoestima, muitas vezes, um processo até, às vezes, depressivo, porque o TDAH, ele tem esse poder de gerar, sim, em alguns casos, processos depressivos fortes. Porque quando você sente uma certa incapacidade, você se sente menor do que os outros, e isso vai afetando muito a sua autoestima, e dependendo dos ambientes os quais você frequenta, isso pode trazer, sim, aquela coisa que te retrai, que te joga para trás. Agora, se eu sou aquele médico, e se eu não entendo disso, e eu não conheço nada que possa te ajudar, mas sei que alguns remédios podem pelo menos te acalmar, eu tô errado em te prescrever uma medicação? Não. Se eu sei que uma coisa pode te ajudar, mesmo que eu saiba, todo médico que é amigo meu, eu tenho vários amigos médicos, todo médico sabe que os remédios, né, alguns podem até tratar algumas coisas na raiz do problema, mas a grande maioria são paliativos. Mas que são paliativos que funcionam e que dão uma resposta àquela situação. A mãe chega ali no estado de desespero, eu vou olhar para a mãe e vou dizer, mãe, isso aí é uma questão muito profunda, né? Não tem como te ajudar. E dizer tchau?
Claro que não. Não faz sentido uma coisa dessa. Então, eu como profissional de saúde, médico, que recebo uma mãe, que sei que existem algumas medicações que já foram desenvolvidas e que têm certos resultados, sim, para contornar certos sintomas do TDAH, eu vou prescrever. Uhum. Só existem algumas... E ele está certo ou ele está errado? Ele Ele tá está certo. certo. Só que a grande questão é que quando você desenvolve um remédio, ele parte do pressuposto de que todo mundo é igual. Faz sentido? Uhum. Não só todo mundo é igual, como também os sintomas vão ser iguais, ou as origens de tudo aquilo ali vai ser muito igual. O grande ponto é o seguinte, quando você coloca ali no Google, pode colocar ali lá no Google, rapidinho assim, quais as causas do TDAH? De onde vem a origem do TDAH? O TDAH vem da onde? Você, no máximo, pode encontrar um parágrafo sobre isso. Todo o resto vai ser sobre sintomas. Sintomas são o quê? O que se apresenta no TDAH? Vai ter déficit de atenção, hiperatividade. É mais o que o TDAH causa, É, não a E origem. o que eu vejo acontecendo para eu poder dizer que aquilo é um TDAH? Se você for atrás ali das causas, ninguém vai falar, ninguém vai entender nada sobre isso. Você pode colocar para quase todas as doenças. Quais as causas? O que origina, né? O que origina uma amidalite? O que origina uma rinite? Né? O que origina uma sinusite? O que está por trás disso? Você vai encontrar em praticamente todas as publicações. Não se sabe ao certo. Pode ser uma questão de estresse. Estresse, gente. Estresse é uma coisa que ela é um mundo, é do tamanho do universo. Você pode falar sobre estresse, mas estresse pode ser uma ansiedade, pode ser uma coisa pela qual você passou. Mas o que está por trás disso? A origem, de fato, É né? sobre isso que eu trabalho, de entender o que está por trás, o que está gerando aquilo ali. Por isso que tem muita eficácia. Agora, se a medicina ela não tem essa capacidade, e também não cabe a ela, caberia muito mais a psicologia, ok? Se o médico pode ajudar de uma forma, ele não vai ajudar, ele vai ajudar do jeito que ele puder ajudar. Só que o remédio, como ele é feito para um pacote de milhões de pessoas, ele pode fazer efeito em uma, mas no irmãozinho dela já não vai fazer efeito. Muitas vezes pode fazer um efeito até reverso. Por quê? Porque nós estamos falando de gente, nós estamos falando de ser humano e nós estamos falando de origens que muitas vezes são distintas. Daí vem a minha pergunta. No episódio anterior, você falou que não existe um TDAH, existe milhões de TDAHs. Porque se existem 50 milhões de crianças com TDAH, vão ser 50 milhões de TDAHs diferentes. Porque cada criança tem uma origem, tem um ambiente, tem uma genética. Cada pessoa passou por uma situação de vida que gerou nela alguma coisa que pode ter desenvolvido isso. Então, você trouxe que o remédio ele é feito para tratar o sintoma de forma genérica. É o mesmo remédio para todo mundo. Mas se cada pessoa tem um TDAH, se cada criança tem um TDAH diferente, a ação desse remédio não vai ser a mesma em todo mundo. Que foi o que você falou agora. Tá certo esse raciocínio? Perfeito. Porque o que acontece? O remédio ele vai atuar nos nossos sistemas de captação hormonal, que são as captações ou as recaptações dos nossos neurotransmissores. Nesse jogo que o remédio vai fazer, ele não entende perfeitamente o que está acontecendo em cada mecanismo. É um jogo que ele vai fazer, mas às vezes dentro daquele organismo o jogo é diferente. E se o jogo ele é diferente, às vezes não é aquilo que está gerando todo aquele processo na cabeça da criança, é uma outra coisa. Quando vai ver, então ele altera e a pessoa pode até piorar. Eu não sei quantos casos, mas quantos casos mesmo, crianças que fizeram uso de medicações para TDAH tiveram profundas pioras. Então os pais tiveram que cortar rapidamente. Então aqui está aquela coisa, porque nós estamos falando de medicações para o TDAH que, a princípio, ela também não tem
ainda comprovações de que seja eficaz para o TDAH. É isso, a medicina é maravilhosa, ela vem trabalhando para nos dar o melhor. O melhor é o que? A segurança de saúde, Igor. Só que nesse processo ela também vai fazendo ajustes. E ela vai percebendo o que dá, o que não dá, o que melhora, o que não melhora. Só que nesse caminho, ela também vai vendo muitos efeitos colaterais. Então, por exemplo, são inúmeros os estudos hoje em dia da própria medicina. Eu estou falando da medicina. Mas os estudos que vêm trazendo, por exemplo, abordagens alternativas a essa coisa de simplesmente tratar os sintomas com remédios. Porque você não entende o que está causando aquilo, pode trazer um mal tremendo e ainda não conseguir tratar. Me dá um exemplo, assim, um exemplo de, por exemplo, a criança, o pai levou e o médico passou o remédio e ele tá certo, a gente chegou a essa conclusão dentro do que ele pode fazer para ajudar, mas me dá um exemplo de como isso pode agir na criança fazendo a melhora dos sintomas, mas às vezes não vai resolver a causa, ou a piora. Qual é esse tipo de ação? Qual é a ação do remédio no organismo da criança? Por exemplo, eu quero dizer o seguinte, um estudo feito pelo King's College de Londres, em junção com a Cambridge, Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Eles fizeram estudos com centenas de milhares de pessoas nesse mesmo processo do tratamento, né, por meio do remédio e os resultados finais. No caso apresentado por esse estudo, foi trazido, por exemplo, uma mulher com problemas de esquizofrenia, tá bom? Então, problemas em relação à sua atividade cerebral. E ela tomou durante 27 anos medicações para aquilo. Ela teve os quadros da esquizofrenia melhorados? Não. Ela teve os quadros da esquizofrenia um pouco freados? Sim. Freados que eu quero dizer assim, evitando o desenvolvimento e a piora do quadro esquizofrênico. Mas ela foi submetida a esse tratamento e ela já estava com várias partes do corpo dela comprometidas por causa dos medicamentos. Porque, como você falou, medicamentos fortes. Então ela já estava com problemas de úlceras estomacais fortes, problemas intestinais fortes, porque foram anos fazendo uso de medicações que às vezes funcionava para uma coisa, mas atrapalhava para outra. Porque nenhuma medicação ela foi pensada para tantos anos. Porque, como eu estou dizendo, a medicação é um paliativo. Só que o ideal é que você entenda de fato o que está por trás. E como não é papel da medicina apresentar o que pode estar na origem ou na causa de tudo aquilo, né? Eu apresento o que pode tratar ou pelo menos segurar a onda ali, né? Como um paliativo, como uma forma de medicar. E as consequências a gente vai estudando ao longo do tempo, porque a gente ainda é bebê dentro desse processo. Nós não somos ainda profissionais na arte do entendimento do corpo humano, né? A gente vai aos poucos percebendo o que dá certo, o que não dá certo. Pode perceber que as bulas de remédio, ao longo dos anos, elas vão aumentando as suas listas de efeitos colaterais. Por quê? Porque se você tem 5 anos que o remédio é lançado, você às vezes vai ter um quadro de efeitos colaterais, mas daqui a 10, 15 anos eles podem se tornar 3, 4, 5 vezes maior. Entendi. Então aqui as consequências como efeitos colaterais ainda são muito grandes. Você tem, por exemplo, os quadros da Ritalina, do Venvance, que apresenta muitos efeitos colaterais, né? Ajuda no controle, né, de uma certa ansiedade, de uma certa desatenção. Em muitos casos, sim. Em outros casos, piora. Porque, como eu falei, cada ser humano é um ser humano. Cada gatilho interno é um gatilho interno diferente. Mas a questão, além do funcionar ou não funcionar, ajudar ou não ajudar, são vários efeitos colaterais. Então, eu mesmo já peguei vários pacientes com quadros de insônia muito forte.
Porque o processo de você devolver a atenção para uma criança é um mecanismo interno muito forte. Uhum. E esse mecanismo ele vai alterar vários outros mecanismos internos. Então, quando é a hora da criança conseguir relaxar e descansar, não relaxa, não descansa. Consequência, insônia. Que vai Insônia, ter vários outros, vai gerar fadiga e não consegue ter desempenho escolar, né? Porque não insônia é um descansa. problema para a criança e um problema para os pais. Porque se o meu filho não dorme, Eu tenho um bebezinho em casa e acordar à noite, misericórdia. entende? E Fabrício, como Além, que... por exemplo, só complementando, além do problema de insônia, problemas de dor de cabeça, problemas de enxaqueca, Uhum. problemas de relacionamento, problemas de fechamento. E de desatenção, porque se a criança tá com dor de cabeça, como é que você consegue prestar atenção? Por isso que é o processo. Então você tem que ficar dando cada vez mais. Dando cada vez mais. E aí é o problema do remédio. Porque a pergunta que eu faço para os pais é: legal, o remédio ele está gerando alguns efeitos positivos. Legal, isso não é ruim. Agora, por quanto tempo isso vai se estender? Todo psiquiatra tem uma preocupação em relação a quanto tempo aquela criança, ou jovem, ou adulto, vai precisar usar, porque nós ainda não temos resultados comprovados sobre o que vai acontecer ou o que pode acontecer depois de 10, 20, 30 anos de uso. Existem muitos estudos que já apontam a possibilidade de um uso prolongado de medicações psiquiátricas gerar problemas de memória. E aqui nós estamos falando, por exemplo, de uma questão de demência ou Alzheimer. Caramba. Porque você alterou tanto o processo interno do hipocampo, né? Ali do núcleo accumbens, ali, né? Da amígdala cerebral, não é essa aqui. A amígdala, você alterou tantos processos de reabsorção e recaptação de neurotransmissores que aquilo ali vai dando um tilt. Sabe por quê, Igor? Porque o corpo te leva para um lado. Aí é como se quando o corpo te leva para um lado, você encontra ali uma barreira química que vem do remédio e ele vai para o outro lado. Se você para com o remédio, ele continua o processo do mesmo jeito. Então o remédio ele não cura. O remédio, ele dá um recondicionamento, mas tira o remédio, Volta o tudo. processo se repete. Então, o corpo ele está fazendo aquilo não porque ele está doente ou porque ele não sabe o que ele está fazendo algo em vista da proteção daquele indivíduo, daquela criança. Só que a gente não entende esse fenômeno que acontece dentro do corpo. Aqui está a chave do problema. Se eu não entendo o mecanismo que está acontecendo no meu corpo e por que meu corpo ativou aquele mecanismo, o uso do remédio ele vai ter um controle sobre o mecanismo. Mas que não é um controle que faz a nascente, né? Vamos pensar numa nascente de água, a nascente minar um novo mecanismo. Não, ele continua com o mesmo mecanismo, só que o remédio ele faz com que o mecanismo ele seja controlado, mas ele continua brotando a mesma energia ali, o mesmo mecanismo. Em torno disso que você falou, é justamente a minha pergunta. Eu queria que você trouxesse em palavras mais fáceis, assim, para que uma mãe que está em casa nos assistindo, nos escutando, entendesse, assim, ela conseguisse olhar para o filho dela, ver aquele sintoma e conseguir entender que o remédio que ela está dando no filho causa o efeito. É igual você falou, tem casos que o remédio ajuda a criança, porque às vezes o sintoma está num nível que a criança precisa ser medicada, que vai ajudar, né? Mas a mãe, eu quero que a mãe que está nos assistindo, ela consiga de fato entender como que o remédio vai agir naquele sintoma, como que ele vai agir internamente no corpo da criança, entendeu? E o que isso vai causar? Vai resolver? Apenas vai aliviar os sintomas? Eu queria que você trouxesse de uma forma bem clara, às vezes com um exemplo, para que a mãe entenda de fato o que está acontecendo na casa dela. Eu gosto muito de ajudar
os pais a entenderem os mecanismos. Lembra que eu terminei de falar de uma Uhum. nascente? Nos cursos que eu apresento, que eu desenvolvo para os pais, porque os meus cursos eles são sobretudo para os pais, né? Um deles é o decifrando o TDAH do seu filho. O que eu gosto de fazer ali é fazer com que os pais comecem a entender o que está acontecendo dentro do filho. O que realmente, qual é o mecanismo que está sendo produzido dentro da criança? Quando você começa a entender o mecanismo e entender por que a criança está agindo daquela forma, você começa, de fato, a decifrar. Existe um dito egípcio, né, que estava ligado à esfinge, né? Quando as pessoas passavam pela esfinge lá no Egito, ela parava todos os passantes e dizia assim: decifra-me ou te devorarei. E aí você tinha que decifrar o enigma da esfinge, senão ela te devorava. É a mesma coisa. O TDAH, quando ele consegue ser decifrado pelos pais, ou seja, quando você começa a entender quais são os fenômenos que de fato estão na base, estão causando aqueles comportamentos dos filhos, você se torna uma pessoa poderosa. Então, nos meus cursos, eu ajudo os pais a decifrarem o que de fato aconteceu na vida deles, pais, e que depois foi repetido e até aprimorado na vida dos filhos, de modo que ele tenha certos comportamentos. Porque os comportamentos associados ao TDAH, e você vai concordar comigo em torno disso, são sempre comportamentos que estão ligados a um processo de autodefesa do corpo. Por exemplo, Eu digo assim, como a gente tem dentro da gente processos de autodefesa que a gente chama de imunidade. O que é uma imunidade? é o meu corpo se É defendendo, né? o seu corpo defendendo. Aí um médico diz, provavelmente você está com imunidade baixa. O que significa isso? Meu corpo não está conseguindo se defender. Meu corpo não está conseguindo se defender. Então, esse processo ele acontece dentro de nós o tempo inteiro. O tempo inteiro nós somos programados para nos autodefender. Agora, se o meu filho que tem TDAH tem um processo muito forte de autodefesa, ou seja, ele é muito defensivo, ele é muito reativo, eu preciso entender que informações existem dentro dele para que ele entenda a vida dessa forma, como se a vida fosse um ataque. Como se o mundo fosse perigoso, como se as pessoas fossem perigosas. Esse fenômeno existe dentro das crianças com TDAH. Quando você começa a decifrar esse processo do que realmente a criança sente dentro dela e como ela entende o mundo, você começa a encaixar pecinhas no quebra-cabeça e dizer assim, cara, agora eu estou entendendo por que meu filho age assim. Por que meu filho age assim quando eu dou um não para ele, quando eu digo um não? Por que meu filho age assim quando eu brigo com ele? Por que meu filho age assim quando eu estou muito tempo fora de casa? Por que meu filho, quando chega na escola, não consegue se concentrar? Porque se você não entende o que está na base, o remédio ele pode sim gerar um processo de concentração. Sim. Sim. Mas a pergunta é, se remédios são drogas lícitas, e a gente sabe que as drogas elas vão exigir uma dosagem cada vez maior para que aquilo ali continue fazendo o mesmo efeito, dos 10 miligramas de remédio que eu dou hoje, ano que vem eu vou estar dando quanto? E depois daqui a 3 anos eu vou estar dando quanto? E quando esse moleque se tornar adolescente, que o processo pode se tornar mais leve, em alguns casos, ou muito mais pesado em outros, como é que vai ficar? Ou refletir em outras áreas da vida E também. se isso repercutir, por exemplo, num processo depressivo, aí vai ter que entrar no outro remédio. Porque você não olhou para as raízes, você não olhou para as bases, você não olhou para dentro do seu filho, você só olhou para fora. Então muitos pais eles acabam julgando os filhos, mas não porque eles sejam maus, porque eles simplesmente ainda não foram conduzidos a entender
que aquilo ali é um processo natural da vida, não é um processo necessariamente doentio que está fazendo o filho se autodefender. E o pai pode olhar filhos com TDAH, que são muito reativos, muito responsivos, muitas vezes impulsivos, tem os pais muitas vezes semelhantes. Por que eu tenho que condenar meu filho se eu também sou assim? Então, às vezes, falta um pouco dessa autoconsciência dos pais, de dizer assim, puxa vida, o meu filho é minha imagem e semelhança, o meu filho é meu filho, né? Uhum. Às vezes tem algumas mães que se incomodam pelo fato do filho ser assim e ela não é assim, mas às vezes o pai era, ou é, né? E vice-versa, né? O pai fica incomodado porque o menino é meio doidinho, meio agitadinho, né? E o pai é do mesmo jeito. E a mãe é do mesmo jeito, ou muito responsiva, né? Os pais ficam brigando ali o tempo inteiro e acham que o filho ele tem que ser um santo. Uai, filhinho de peixe, peixinho é. Então tem coisas que, primeiro, da forma que você falou, eu entendi que se o pai é desse jeito, tem inseguranças, tem essas reações, essas emoções, essas sensações, isso vai passar para o filho. Filhinho de peixe, peixinho é, igual você falou. E quais atitudes também dentro de casa dos pais podem intensificar esse sintoma? Porque, igual você falou, o filho tem aquela reação baseado no que ele vê dentro de casa. O que os pais hoje fazem, ou deixam de fazer, ou podem mudar dentro do ambiente familiar para que esse sintoma seja reduzido? O ser humano ele é movido pelo ambiente. Isso é super importante a gente guardar dentro de nós. É o ambiente que move a nossa vida. Para isso nós temos pelo menos 5 sentidos. Para a gente olhar o que está ao nosso redor, escutar o que está ao nosso redor, sentir o que está ao nosso redor, cheirar e degustar aquilo que está ao nosso redor. Nós nascemos com esses pelo menos 5 sentidos, porque hoje nós sabemos que são muito mais, o campo das emoções também é um sentido. Ele serve para que a gente faça a mensuração do que é seguro ou não. Porque o nosso maior programa existencial é o programa da segurança, para nos proteger, da sobrevivência. Então, o que acontece? Quando o ambiente familiar é um ambiente muito favorável, muitas vezes o TDAH não se desenvolve com tanta força. Ele não é tão alimentado por aquele ambiente. Então a gente tem que pensar isso. Existe a origem e existem os desenvolvedores ou os alimentadores por parte do ambiente. Às vezes a criança teve um ambiente familiar muito favorável, muito gostoso, muito acolhedor, a mãe ali presente, né, ajudando. Então os sintomas se tornam fracos. Aí a escola era uma escola bem preparada, legal. Mas às vezes esse menino lá na adolescência ou na fase adulta entrou num ambiente completamente diferente. Os sintomas vão se tornar mais fortes, porque o ambiente ele é muito responsável por ativar ou desativar gatilhos de TDAH. Então, muda muito se o clima da casa é um clima gostoso ou se o clima da casa é um clima de grito o tempo inteiro, de conflitos com os pais. As crianças sentem uma insegurança tremenda sobre o futuro dos pais juntos, se vai ter separação, se meu pai vai embora, vou perder meu pai. E o TDAH está muito ligado a essa palavra. Essa palavra, ela precisa fazer parte da vida de todos os pais para que eles possam entender de fato o que está acontecendo dentro dos filhos. Insegurança. Então, segurança ou insegurança. Eles precisariam se perguntar todos os dias, o que pode estar gerando mais insegurança? Porque quanto mais insegurança ele sentir, ou seja, quanto de mais insegurança ele se alimentar, mais você está alimentando os conflitos de tudo aquilo que a gente chama de TDAH. Ou seja, piorando os sintomas. E aí, isso vem de encontro, ou melhor, vem ao encontro do que os nossos amigos e irmãos médicos dizem. Estresse. Mais inseguranças, mais Estresse. mais estresse. Isso é óbvio. Quando eu sou exposto a uma situação no meu trabalho que me gera muita insegurança, o que isso aumenta em mim? Estresse. Estresse. Então faz sentido. Só que não adianta você falar de estresse sem dar um nome
para esse inimigo, ok? Que não é inimigo, é só um jeito de falar, ok? Como que é o nome disso? Insegurança. Então, como seria importante que os pais todos os dias se perguntassem o que no nosso ambiente que eu, mãe, eu, pai, construímos no nosso seio familiar pode estar aumentando a insegurança do garoto ou melhorando a segurança do garoto. Isso vai intervir. E eu ajudo nos meus cursos os pais a entenderem isso. Entenderem o que pode gerar mais segurança. Que tipo de comunicação gera mais insegurança? Mesmo que a mãe esteja fazendo o melhor pelo filho, ela não entende muitas vezes porque pai e mãe não nascem com um manual de instruções e eles acham que estão fazendo o melhor, mas às vezes estão repetindo o que os pais fizeram lá atrás porque não sabem como se comunicar, não sabem como falar, não sabem como agir e quando vai ver, isso está aumentando cada vez mais os níveis de insegurança. Quando essa criança chega na escola que ela está sozinha, é ali que esses níveis de insegurança vão pegar, porque ela não tem mais proteção. Fabrício, por que o ambiente escolar é um dos ambientes mais complexos? Porque é ali onde ela está sozinha, ela está exposta, ela está rodeada por uma série de serezinhos, né? Que ela não tem a menor segurança sobre aquilo, não tá nas mãos dela o controle do que eles vão fazer. Por isso que é um ambiente mais hostil para o TDAH, porque ali precisa de muita concentração. E eu tenho 30 seres ao meu redor que podem estar torrando a minha paciência, podem estar fazendo alguma coisa, sendo uma ameaça para mim, ou podem ser um lugar super gostoso de acolhimento, onde ali eu sou bem visto, eu sou bem tratado. Pode ser, não pode? Pode. Mas geralmente não é essa a sensação que E uma ainda tem criança... a cobrança da escola, né, de professores, atividade, nota, e os pais cobram também um desempenho escolar. Então tudo isso vai afetar também. Então, eu costumo dizer o seguinte, uma criança com uma sensação de insegurança forte, quando essa insegurança ela vem munida também por uma grande incapacidade, como é que essa criança pode se sentir capaz? Porque capacidade está muito ligada a déficit de atenção. Capacidade e insegurança estão muito ligados a déficit de atenção. Então, veja bem, se a criança tem uma sensação de incapacidade forte e uma sensação de insegurança forte, qual é o remédio para isso? Posso ser sincero? Pai e mãe juntos ajudando a aprender. Como é que eu consigo sanar a minha incapacidade quando eu sou criança? Com minha mamãe e meu papai me ensinando como fazer. De preferência juntos, né? Você falou É juntos, isso. Né? Não tem como pai e mãe ensinar sem que eles estejam juntos mostrando como fazer. Como é que eu aprendo uma coisa? Quando alguém chega junto e me ensina. Agora, o que grande parte dos pais faz é cobrar. E aí, já estudou? Não sei o quê? Já fez suas tarefas? Isso aconteceu comigo também. A sorte, Cobrar resultado. a sorte né? é que eu não tinha TDAH. Mas minha mãe Aconteceu me cobrava comigo. demais. Mas cobrava sem fazer isso aqui por mim. No sentido de que, né, eu me lembro que os únicos momentos em que minha mãe me ajudou a aprender alguma coisa foi na tabuada. Mas mesmo lá na tabuada era nos gritos. Como é que você erra isso? Presta atenção. Quer dizer, é uma coisa que você não entende que o cérebro da criança é um cérebro ainda imaturo. Imaturo, que eu quero dizer, é pouco amadurecido estruturalmente, fisiologicamente. Gente, o cérebro, ele só se torna um cérebro pronto lá para depois dos 25 anos de idade, se não aos 30. Um jovem de 17, 18 anos, ele não tem o cérebro amadurecido ainda para certos perigos existenciais. Por isso que ele é meio louco. Mas isso é um erro cerebral? Não. Isso não é um erro cerebral. Isso é uma possibilidade dele aprender novas coisas.
E assim a criança, por isso a criança é tão curiosa. A criança é uma mente aberta, mas se não tem ninguém para chegar para ensinar, ou seja, fazer junto, como é que ela vai vencer a incapacidade? Então, por que geralmente crianças com TDAH, com grande dificuldade escolar, têm resultados melhores quando os pais se sentam com elas e ensinam em casa? Porque, primeiro, ali não é um ambiente hostil, é um ambiente familiar. Segundo lugar, os próprios pais chegam juntos e estabelecem uma conexão com os filhos. E depois eles ensinam como fazer. É isso que começa a dirimir, destruir as sensações da incapacidade. E aí reduz o TDAH. E aí reduz drasticamente. Não é que reduz o TDAH. O TDAH é uma estrutura, não vai reduzir. Ele simplesmente vai aquietar, acalmar. Entende? E se a criança tá mais calma, se ela não tem essa sensação de ter que se proteger o tempo todo, essa sensação de que ela tá sendo atacada, ela consegue prestar atenção. Se ela presta atenção, ela consegue performar, né? Então, duas coisas. A questão do ataque, porque querendo ou não, se eu me sinto incapaz, eu fico com medo do ataque dos professores. Da então, cobrança, nossa, do julgamento. Isso acontece muito com muitos dos meus da nota pacientes. baixa, de não passar de ano. Isso é um processo, mas então é um processo mais ligado aos pais. Esse processo pode estar ligado aos pais, aos professores ou aos colegas. Vamos entender um pouquinho isso? Então, pais, cobranças paternas. Eu vou decepcionar minha mãe. Minha mãe vai brigar comigo. Minha mãe vai chamar minha atenção se eu tirar uma nota baixa, se eu chegar aqui com uma observação do professor, ou receber uma advertência, ou porque isso, não sei. Então, a questão dos pais é uma coisa, ok? Como ela se sente em relação aos pais. Mas também tem em relação aos coleguinhas. O quê? Passar vergonha, rirem, ridicularizarem. Burro! Rejeição. Menino é ótimo, né? Menino adora essas coisas, né? Não tem noção. Então, às vezes a criança tá morrendo por dentro, ainda vem o outro e ainda olha assim. E ela sente que estão, né, ridicularizando. E vem aquela sensação de vergonha, aquela sensação de inferioridade. Se retrai. Se retrai. Então, pais, colegas. Só que ainda tem os professores. O professor chama atenção. O professor pega no pé. O professor não responde uma pergunta. O professor nunca olha para mim. Então, tem crianças com TDAH, como são muito mais agitadas, tem professores que também têm as suas dores pessoais, então ele não entende o processo da criança, ele exclui a criança. Ele exclui, não, você é muito bagunceiro. E é exatamente o processo que deveria ser o processo contrário. Claro, na prática, gente, não é simples, tá? Não é simples, ok? Os professores são verdadeiros heróis. 30 crianças, 40 crianças. Só que o que acontece, às vezes a criança mais bagunceira é aquela que necessitaria de mais um pouco de carinho do professor. Carinho no sentido de dizer assim, ele provavelmente tem uma sensação de uma incapacidade muito forte. Essa incapacidade faz com que ele tenha que buscar nos coleguinhas uma distração daquilo ali. Aquela aula, aquele lugar, aquele ambiente não é um ambiente agradável para ela. Vai fazer uma coisa com a sensação de incapacidade muito forte. Não vai sair nada. Você não vai se sentir bem naquele lugar. Ou não vai fazer bem feito, né? Ou não vai. Não vai conseguir. Mas a criança, geralmente, ela tem um mecanismo de defesa de jogá-la para outro lugar. A criança é muito criativa. Então, o que acontece? A mente vai para outro lugar. Aí, divaga, ela começa a ter divagações. Aí, quando vai ver, tocou a sirene da escola, ele não olhou para nada. Não prestou atenção em nada. Porque é um processo de defesa, de autodefesa. Ok? De não me conectar àquilo que eu sinto que eu não dou conta. Então, ela começa a divagar. E por que ficar aérea. Por que pro joguinho, pra televisão, pro filme, pro videogame, a criança consegue? Deixa passar horas ali. Porque o que acontece? O processo chamado joguinho é um processo que ele me permite reiniciar.
Errou? Começa de novo. Você entende que ele dá uma segunda chance? Uhum. Ele dá uma segunda chance, você recomeça e quando você vai ver, você conseguiu passar daquela fase. Aí vem uma outra mais difícil. Então, ele é uma criança... TDAH são crianças muitíssimo inteligentes. Ele só precisa sentir que ele dá conta. E o joguinho gera isso neles. Uma sensação de que ele dá conta. Que ele consegue. Então, a incapacidade, ali, ela ganhou um remédio. Por quê? Porque eu perdi, eu começo de novo. Eu vou treinar. Quanto mais eu treinar, mais no dia que o meu coleguinha vier aqui e a gente for competir, eu vou bater ele. Eu vou ganhar dele. Então isso gera um... Entende? Crianças com TDAH têm muita sensação de incapacidade. E essa incapacidade gera muita insegurança. Claro que tem muito mais coisas aqui ao redor. Não é só isso. Mas esse fenômeno, quando ele é aliado à solidão, ou seja, eu não tenho ninguém para me ajudar, coloca os níveis lá em cima. E aí eu simplesmente desligo. Então, crianças com déficit de atenção são crianças que estão se protegendo daquele ambiente que para ela é um ambiente que expõe a incapacidade dela. E ela desliga. É um mecanismo cerebral. É um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa cerebral. Agora, se a mamãe ou o papai sentasse do lado dela, mudava alguma coisa? Com certeza. Se ele, em vez de gritar e dizer, seu burro, tu não aprende nada, diz, vem cá com o papai. Vem cá com o papai. Papai vai te ensinar. Papai não vai fazer por você. Porque o segundo erro dos pais com crianças com TDAH é querer fazer pelo filho. Então vê o menininho muito assim, aí quer super proteger, vai lá e faz. Tá errado. Você tem que chegar e conduzir a criança a aprender a fazer porque ela é curiosa. Ela só não conhece o caminho. Por que crianças com TDAH muitas vezes são muito boas no esporte ou em atividades físicas? Porque alguém ensinou para elas o caminho. E aí quando você aprende o caminho certinho, ela se sente capaz, se sentindo capaz, ela desenvolve, né? Tem muita criança com TDAH que é superdotada intelectualmente. Porque a própria estrutura fisiológica do TDAH, de se sentir ameaçado, faz com que a inteligência dela precise ser maior. Para quê? Para se defender. Uhum. Então ela é mais inteligente às vezes do que outras crianças com TDAH que não precisariam se defender tanto. Então o cérebro ele funciona assim, precisa de mais, eu te dou mais. Tá Sim. mais ameaçado? Você sente mais, é tudo um universo de sensações, mas tá se sentindo mais ameaçado? Vamos lá. Então não é um problema de burrice. É um problema, é uma questão de acompanhamento, é uma questão de paciência. E onde é que entra o remédio em tudo isso? O remédio é uma coisa instantânea, que pode ajudar, mas como a gente terminou de perceber, é um mecanismo mais profundo. Se ele não for atingido, o remédio ele vai fazer o quê? Vai fazer com que os pais nunca enxerguem e decifrem o que está acontecendo por dentro do moleque ou da garota. E aí o remédio só vai aumentando a dose. E o remédio ele vai simplesmente trazendo a sensação de que pode ficar melhor porque ele está tomando uma dose assim, está tomando assado, mas a questão ela é muito mais profunda. E você falou é muito massa esse bate-papo com você, que você vai entrando em coisas profundas e mecanismos, e a gente vai olhando até pra gente mesmo, né? Falando, cara, tem coisas em mim que eu preciso mudar, eu nunca olhei pra mim desse lado, né? E a gente vai revendo a nossa infância e coisas que a gente passou. E você trouxe um negócio interessante que me surgiu uma pergunta aqui, Fabrício. A criança, ela não vai conseguir olhar pra mãe e pro pai e falar, mãe, pai, essa sua atitude ativa em mim uma minha insegurança e faz com que eu não consiga me concentrar. Você pode mudar a sua atitude? E eu penso assim, como que a mãe que tá em casa agora ali com o filho, sentada, o que ela pode olhar, como ela pode agir, como ela pode falar, tipo assim, mãe, fala assim, não fala assim, mãe, age assim, não age assim, mãe, faz isso, não faz isso, o que ela pode de fato fazer? Que eu sei que no método você ensina isso, mas o que a gente poderia falar aqui para as mães agora,
Para que de fato já tivesse uma mudança em casa, né? O que você consegue compartilhar aí com a gente? Eu acho bonitinho quando eu vejo alguns vídeos, né, no Instagram, TikTok. Aí a criança chega assim, mamãe, não fala assim. Mamãe, não faz isso. Aí ela faz uma carinha de triste assim. E aí viraliza, Aham. né? Porque é bonitinho. Mas é exatamente isso. Tem crianças que elas até têm a capacidade de se comunicar com os pais. Mas tem outras crianças que se sentem tão ameaçadas pelos pais que elas calam. Elas travam. Parece que tem medo, né? É o medo. Parece não, é. É o medo. É o medo dos pais. Seja deles brigarem, corrigirem, punirem. Porque se a criança ela sente que ela não tem direito, ela não vai falar. Se ela sente que ela não é ouvida, não resolve, haja o que eu ver, diga o que disser, ela não vai falar. Igor, adolescente, confia ou não confia nos pais? Não, né? Adolescente é a síntese de uma criança que viveu toda aquela história ali sem entender, e chegou na fase em que ela consegue entender um pouco melhor e ela vai tomar o trilho dela. Adolescentes fechados nos quartos, que não participam da vida familiar, são adolescentes que não confiam nos pais. Agora você me pergunta, Fabrício, mas não confiam por quê? Porque aconteceram coisas no caminho que geraram neles a ideia de que se eu confiar, eu vou ser punido. Se eu disser o que realmente está acontecendo, se eu disser que eu fiz alguma coisa, eu vou ser punido. Em geral, os pais pensam assim, filho pode fazer isso ou filho não pode fazer isso. Ele não entende o que está por trás de tudo isso. Ele não entende quais são as dores da criança. Ele não entende as insatisfações. Então, TDAHs, em geral, é 100% relacionado aos pais. Por que você diz isso, Fabrício? Porque, em primeiro lugar, vem de uma base e origem genética. Então, alguma coisa de TDAH, a mãe, o pai, ou aquela linhagem genética já traz. Tudo bem? Depois, os pais têm certas ações que não permitem que o filho confie, porque a criança ela precisa confiar. E para ela confiar, ela precisa entender que, haja o que houver, o meu pai vai estar do meu lado. E essa sensação os pais não geram nos filhos. Quantas vezes o pai vai usar, né, como argumento o pai e a mãe, olha, se você fizer isso, papai não gosta de você. Nossa. Bom, milhares de vezes. Então a criança não se sente amada. Claro, porque aí ela vai sentir que a ação dela vai condicionar o amor dele por ela. Isso é um erro grotesco. Fale dos comportamentos, mas não fale da pessoa nunca. Você pode, inclusive tem pais com TDAH que começam a tirar o pé do acelerador e achar que não podem mais corrigir seus filhos. Não é isso. Tá tudo errado. Tá tudo errado. A criança, ela precisa entender, sim, os seus limites. Ela tem a TDAH, ela tem a TOD, ela tem Asperger, ela tem autismo. Ela precisa entender que ela está dentro do sistema e não é o pai que tem que se submeter ao filho, é o filho que tem que se submeter ao pai. Entretanto, as comunicações elas são tão ruins que isso vai minando a coisa por dentro. Então, pais que ficam comparando os filhos, pais que ficam dizendo, olha, o fulaninho é assim, o fulaninho é assado. Né? Pais que ligam mais à pessoa e não aos comportamentos. Você pode dizer sim, eu não quero que você faça assim. Mas papai te ama de qualquer jeito. Mesmo que você erre, papai te ama de qualquer jeito. Agora você pode falar do comportamento. Não fale da pessoa. Nunca fale da pessoa, fale do comportamento. Explique, sente, tenha paciência, se conecte. Ah, eu já expliquei 10 vezes ele erra. Pois explique 20, 50, sente e fique junto, mostra que você se importa. Mas mostra que você ama de qualquer forma. Como é triste só receber uma correção.
é muito triste receber uma correção quando muitas vezes os pais nem sabem o que está acontecendo por dentro, vão lá e corrigem, vão lá e batem, vão lá e agridem. Não sabem nem o que está acontecendo. O que tá passando dentro O que do está criança, passando o ali dentro. sentimento, assim, A criança faz uma birra, né? Um dia a gente pode fazer um episódio só sobre birra. Vai ser muito legal. Teve até uma aluna do curso que mandou pra gente uma mensagem, né? E ela, gente, pelo amor de Deus, arruma um horário com o Fabrício pra mim. Olha meu filho como é que tava. E o menino tava derrubando tudo na escola e puxando cadeira. E é uma aluna querida que você depois atendeu. E eu nunca esqueço essa história, né? Lógico que eu não vou falar o nome dela, mas eu nunca esqueço essa história. Ela, gente, pelo amor de Deus, arruma um horário com o Fabrício pra mim. Exato. E o que acontece? Gente, como é importante a gente guardar isso na nossa mente. Nada vem do nada. A criança não faz nada por maldade. É o jeito que ela sente dentro dela para ela ser vista. Fabrício, meu filho está querendo chamar a atenção. Quem disse que não está? Quem disse que não está? Mas isso deveria te preocupar, mãe e pai. Por quê? Porque se ela está querendo chamar a atenção é porque falta o que dentro dela? Atenção. De quem? Então, eu não me sinto visto. Eu não me sinto ouvido, eu não me sinto importante, eu não me sinto. Eu, criança, menino, não me sinto. É como se fosse um grito de dizer, olha pra mim. Caramba, isso é forte, Fabrício. Olha pra mim, pelo amor de Deus, olha pra mim. Aí o que acontece? A criança ainda é corrigida. O que essa correção gera ainda nela? Revolta. E ela não só não olha pra mim, como ainda me bate, me corrige, me agride. Se sente injustiçada. Injustiça pura. Aí esse adolescente vai ser um adolescente aberto, que confia, ou um adolescente que sente que nunca pode confiar? Eu tô tratando de um paciente, ele é adolescentezinho, ok? Os pais são a vida dele, mas ele não consegue trocar um A com os pais. E aí a mãe chega e diz pra mim, Fabrício, dá um jeito. É porque a gente vai se tornando quase como um mago, né? Fabrício dá um jeito. Fabrício dá um jeito. Aí eu falo assim, calma mãe, deixa eu entender o que tá na base disso. O Fabrício dá um jeito porque ele não senta com a gente, ele não conversa com a gente e tal, não sei o que e tal. Ele tá melhorando muito, mas isso ele não... Aí eu vou lá no moleque. Porque tem que ter um encontro com os pais, tem que ter um encontro com o jovem ou a criança. Aí eu vou lá no moleque. Aí eu vou e mergulho, né? Porque você tem que ser um detetive para você conseguir ajudar o TDAH de alguém. Porque se você não for um detetive, se você for só na base do olhômetro, você não vai entender o que está na origem, na base. E aí o que eu trago do que esse moleque me trouxe, né? Ele disse assim, eu não consigo confiar muito nos meus pais. Cara, ele vai ter coragem de dizer isso para a mãe dele? Nunca. Vai morrer, vai acontecer um apocalipse se ele não abre a boca para dizer isso. Por quê? Olha a decepção que eu vou gerar nos meus pais. Dizer que eu não confio neles. Mas é a verdade. Mas ele nunca vai conseguir dizer e nem tampouco nunca vai conseguir se sentar e se abrir com eles. Por quê? Porque ele não sente confiança. Qual é o oposto da confiança? Desconfiança. Desconfiança, mas como sensação? Insegurança. Eu tenho insegurança em relação aos meus pais. Ou seja, eu tenho medo dos meus pais. Aí o TDAH vai lá. Eu tenho medo. Não, o TDAH já tá. Já tá lá em cima. Já tá. O TDAH é a estrutura. Ele já construiu o que tinha para ser construído. Então, eu não confio nos meus pais. Aí eu vou ter que trabalhar com ele. A gente não trabalhou isso ainda, mas eu vou trabalhar com ele. Essa sensação profunda de medo em relação aos pais. Medo dos pais. Por quê? Porque no fundo, qualquer besteira que eu falar, os pais vêm em cima. Gente, é o tempo inteiro, pai querendo corrigir, pai querendo isso, pai...
E não é porque o pai não ama os seus filhos, não é porque os pais não amam, os pais sempre querem o melhor. Só que eles não percebem que na intenção de fazer o bem, eles acabam extrapolando por caminhos que geram na criança uma sensação de desconfiança. Se eu fizer besteira, eu vou escutar. E Fabrício, o pai e a mãe que entendeu isso que você falou agora e consegue olhar para o filho e identificar isso e ver que realmente ele teve essas atitudes, faltou com essa parte e o filho tem essa sensação, o que que ele pode mudar hoje? O que que a mãe pode fazer? Assim que se fala, mãe, faça isso agora, vá mudando todo dia, que ela vai começar a perceber essa diferença. Eu percebo uma seguinte questão para poder responder bem essa sua pergunta. Nossa sociedade hoje em dia, Igor, ela é muito focada em resultados. A gente é focado em resultados. Tem que conseguir produzir. Tem que conseguir gerar resultado. Então, se o meu filho não está conseguindo gerar resultado, vamos fazer com que ele gere resultados. É que nem uma página da web. Eu preciso clicar nela, ela precisa abrir, ela precisa me mostrar todo o conteúdo, precisa produzir. Se a minha criança não está produzindo, então que ela comece a produzir da melhor maneira possível. Eu não culpo os pais por querer automaticamente darem remédios para os seus filhos. Não culpo, porque é aquilo que a gente tem. É aquilo que a gente tem à mão. Né? Quantos pais vão escutar de médicos ou de profissionais, a não ser que sejam psicólogos, que são bem preparados para isso, vão escutar assim, escuta, você tem olhado para o seu filho? Você tem percebido o seu filho? É aquilo que nós chamamos hoje a medicina humanizada. É um novo braço da medicina hoje em dia que de fato está gerando os maiores e melhores resultados, como eu falei daquele estudo lá da Universidade de Cambridge. Então, a medicina humanizada que recoloca a pessoa na vida, que olha para as suas emoções, que olha para aquilo que ela sente, para aquilo que ela está passando e não somente para as estruturas fisiológicas, para os sintomas que se apresentam, é a que tem gerado mais resultados. Resultados que eu quero dizer é transformações no corpo mesmo. Então, quando os pais, eles olham para os filhos e entram em pânico por causa de um diagnóstico de TDAH, né, ou por causa de resultados ruins, né, o menino está ficando aquém nas notas, nas matérias, né? Eu acho que o sonho de todo pai, minha irmã, né, ela tem um filho com um pouco de dificuldades, assim. Ele não estudava e minha irmã sempre foi muito esforçada, ok? Então ela entrava em pânico porque o menino não conseguia tirar 5. Eu ficava agoniadinho, né? Porque ela foi uma mãe de 10, né? Cara, ela era uma mulher de 10. Só que ela não lembra que ela conseguiu um companheiro que não era de 10. E o menino é a imagem e semelhança do pai. Então, eu sempre falo, nada vem do nada. Mesmo que haja uma certa desconformidade em relação a uma das partes que, né, diz assim, e pior, né, o cara, ele chega assim, a cara tu é tua mãe todinha, não faz nada direito, e o contrário, né, tu é teu pai todinho, teu burro, não sei o quê, e entra em pânico em relação a certas coisas, ok? Entra em pânico. Só que o que acontece? Acontece que esse processo desse pânico faz com que a gente queira resultados rápidos. No dia de hoje, a gente busca resultados rápidos. Então a gente corre para o remédio. E tudo que eu estou querendo apresentar nesse nosso bate-papo é que o remédio, ele pode até, dependendo da pessoa, dependendo da criança, pode até gerar alguns resultados satisfatórios. Sim. Rápido. Afinal de contas, a medicina é essa que chegou para a gente para nos ajudar. E ela ajuda a gente. Pelo amor de Deus, todas as descobertas, né, que a gente tem da parte da farmacologia, da parte da medicina. Putz, isso é fantástico.
e ajuda. Ela só não traz explicações. Ela traz soluções rápidas e que podem funcionar e que podem não funcionar. Só que sempre elas serão paliativos. Elas não agem na raiz das questões. Qualquer médico vai explicar muito bem isso. Então, o que a mãe precisa fazer? Humanizar a sua relação com o seu filho. Humanizar significa, antes de tudo, vem comigo, antes de tudo, ela precisa, de fato, entender o que está na raiz de tudo que ele está passando. Se ela não entender, ela não vai conseguir humanizar. Porque ela vai errar até mesmo querendo humanizar. Nossa. Vai, porque o processo de humanização, dependendo do jeito que eu, mãe, me sinto internamente, geralmente mãe de criança com TDAH é muito insegura, ou então o pai. Mas um dos dois vai ser muito inseguro. E nesse processo de insegurança, se a insegurança for muito forte, ela vai se tornar uma mãe super protetora. Então ela vai humanizar em excesso. Então, tanto a humanização em falta quanto em excesso são prejudiciais. Então ela vai querer acertar e ela não vai conseguir acertar. Aquilo que eu ajudo os pais nos meus cursos, sobretudo no Decifrando TDAH, é encontrar a medida certa. Você precisa encontrar a medida certa, senão você vai pecar por excesso ou vai pecar por falta. Então, esse processo de humanização, para que ele se torne mais eficaz, é super importante um processo de reconexão. Porque os pais são muito pouco conectados com seus filhos. Eles são mais fiscais. Chefes e fiscais. Por que eu gosto da palavra fiscais em relação aos filhos? Fiscal é aquele que averigua as coisas. E aí, já fez a tarefa? E aí, já escovou os dentes? E aí, já comeu? Olha, come tudo. Olha, não sei o quê. Larga o celular, não sei o quê. Vai se tornando um processo muito mais de fiscalização do que especificamente de conexão. É um processo de averiguar se tudo está ok para que aqueles resultados aconteçam, do que especificamente ter uma conexão, curtir o moleque ou a guria, entende? Curtir, se conectar, sentir esse desejo de ajudar, de capacitar. Como é importante no ambiente empresarial a gente falar de um processo de capacitação, não é legal? Você que está fazendo contratações agora e sabe que uma contratação sem um processo de capacitação, eu também, na minha outra empresa, estou fazendo agora um processo de capacitação. O meu sócio teve que passar 15 dias num lugar só pensando em capacitação. Só treinando pessoas. Treinamento. E os pais esquecem que a criança é como um funcionáriozinho que entrou sem entender nada. Não sabe de nada. É capacitação o tempo inteiro. Mas capacitação é o processo de fazer junto e não simplesmente exigir. E dar o exemplo, né? E o que acontece, Igor? Como a nossa sociedade ela se tornou muito consumista, muito de metas e resultados, e os pais estão trabalhando, eles não estão ali para capacitar. Então eles terceirizam isso para a escola, para outras pessoas, e depois querem o quê? Os resultados. Então, esse processo ele é errôneo. Porque de quem a criança espera de fato estar junto e sentir que ela pode confiar e ser ajudada é dos pais. É deles que ela precisa. Então, a resposta que eu dou à sua questão, para concluir bem essa fala, é reconexão. Os pais precisam se reconectar com seus filhos. Reconexão de pessoa, não de resultado. Parar de ser um fiscal e voltar a ser um pai. Um pai que quer se conectar, que abraça, que puxa para si, que diz assim, moleque, fica comigo aqui. Vamos assistir um negócio junto.
Vamos fazer uma coisa junto. Vamos jogar um futebol junto. Eu vou brincar com você um pouquinho no joguinho, né? Papai vai te levar pro trabalho hoje. Papai vai te levar pro trabalho. Reconexão, mostrar as coisas para ele, mostrar, capacitar. Capacitar isso é mostrar o entendimento do mundo. Às vezes a gente fica querendo falar só de valores. Você não pode ser assim, você não pode ser assado. Uma pessoa boa é a que faz isso. Não é isso, gente. Isso pode até fazer parte, mas é o beabá da vida. Os pais precisam olhar para crianças como se fossem crianças, pelo amor de Deus. Os pais, às vezes, olham para as crianças esperando deles um adulto de 21, de 25, de 30 anos de idade. Sabendo que ele também, na juventude, fez um monte de coisa do qual, às vezes, ele se envergonha e agora ele está achando que o menino veio de espaçonave do além e que chegou ali diferente do que ele foi ou do que ele é. Não, ele é filho dele. Então, se ele é filho dele, qual é a tendência? Repetir as mesmas coisas ou ser diferente? Aí o pai quer que o menino faça tudo diferente na marra, só ensinando valores. Não é. Pô, eu tô ausente um monte de tempo. Quando eu tô junto, só tô junto pra cobrar. Não tô junto pra me conectar, pra que ele sinta que ele tem um pai que apoia. Pai e mãe, tá? Um pai que apoia. Haja o que houver. E que ele, se ele for o que ele for, ele sempre vai ter um pai. Nossa, o moleque chega e faria assim, igual. Que segurança que meu pai me dá. Não. Aí o que os pais fazem? Se você for assim... porque se você for assim... Eu já escutei uma vez da minha mãe, se você for assim, eu preferia que você nem tivesse nascido. Tá, pô. Não é possível uma coisa dessa. Como é que uma mãe é capaz de falar uma coisa dessa para um filho? Quer dizer, então eu vou ser assim, e aí eu vou sentir o quê? Que eu nunca posso confiar em você. Porque eu me sinto assim. Prefiro ter um filho preso a um filho não sei o quê. Prefiro ter um filho morto a um filho não sei o quê. Prefiro não sei o quê. Então, são comunicações que elas afastam demais. Uma vez uma criança estava um processo de TDAH e de TOD, que muitas vezes caminha junto. Um dia a gente vai conversar sobre essa questão do TDAH e TOD. Uhum. E aí o TOD é aquele que é opositor desafiador. Sim. Então muitas vezes ele enfrenta. O processo de enfrentar, gente, é um processo de não confiar. Reação, né? É um processo reativo. Eu já não sinto na pessoa ali uma confiança. Eu sinto uma ameaça. Então, a criança que ela é opositora, desafiadora, é a que ela não confia nos pais. Não confia. E nos momentos de raiva, aquilo vem à tona. Mas lá dentro, ela pode amar os pais. Ninguém está falando sobre amor, ninguém está falando do quanto ela precisa dos pais. A gente está falando aqui sobre uma relação de confiança. E aí o que acontece? Ela vai sentir os pais como uma ameaça. Então, por exemplo, teve um dos meus pacientes que tinha uma estrutura de TOD, né? E aí, numa certa briga que ele estava tendo com os pais, ele chegou e disse assim: mas se é assim, era melhor que eu nem tivesse nascido. E a mãe falou assim: pois era o melhor mesmo. Nossa. Caramba. Ele vai guardar uma frase. Essa frase, ela vai dormir dentro dele pro resto dos dias. Foi um momento que a mãe falou uma coisa que não era verdade. Sim. E que ele também estava movido ali por uma raiva muito grande. Mas o que importa no final de contas é que essa estrutura entre provavelmente uma mãe Todd Sim. e um filho Todd vai gerar com que esse processo se repita até nos filhos dessa criança. Caramba. O ciclo não vai parar. Ok? Isso vai machucando. Essa criança vai confiar? Não vai. Então, o processo de reconexão, que tem sido muito bonito no nosso tratamento, né? A mãe mudou 100%.
E a gente escuta muito isso das alunas do curso também. As né? alunas do curso vão estar dando depoimentos o tempo inteiro. Elas mudaram, porque quando você começa a entender o moleque por dentro e decifrá-lo por dentro, tudo muda. Você não consegue mais enxergar o seu filho superficialmente com aquele tom de julgamento que muitas vezes a gente tem. Você começa a olhar o filho por dentro e entender os processos. Mas quando eu digo entender, não quer dizer que você tenha que ser super protetor e só dizer sim, sim, sim. Não é isso. Você vai agir sabendo que aquilo ali é movido por algo. Mas que mesmo assim você não pode deixar que a criança vá para onde ela quiser, porque a criança precisa ser capacitada pelos pais. E o processo de capacitação também é um processo de dizer pela direita, não, vai pela esquerda. Claro que sim. Sim. Claro. Tem que ter limites. Né? Não é só uma questão de limites, é direção. Uhum. Né? É muito mais um caminho de direção do que de limites. Você dizer assim, por aqui. Por aqui. Vem por aqui. Por aqui vai acontecer assim, 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 assim. Se você só coloca limites, você só coloca uma barreira. Barreira gera curiosidades. Verdade. Okay? Barreiras geram curiosidades. Eu gosto muito de falar isso. Pai, não coloca limites no teu filho. Pai, apresente caminhos. Alternativas. Né? Você dizer assim, olha o que você está fazendo. Você já entendeu por onde que você pode terminar por aqui? Agora, olha por aqui. Isso é capacitar, né? Isso não só é capacitar, mas isso é conectar. Verdade. É não trabalhar como um fiscal. O fiscal é aquele que simplesmente coloca limites. Diz, aqui não. É o fiscal. É o fiscal que ele não está envolvido. Sim. O pai não. O pai que realmente quer o bem, ele vai sentar, ele vai construir, né? Gente, quando eu tô falando pai, é pai e mãe, tá? Os pais, na verdade, a palavra é essa, os pais. Né? Sobretudo a mãe, que é a maior referência para a criança. Né? Então, quando a mãe chega junto e ela é capaz de fazer esse processo de entender que a criança, ela consegue aprender, mas precisa fazer sentido. Se tem uma coisa que criança adora é sentido. É entender que tem uma lógica. Entender. Por isso que elas ficam perguntando o tempo inteiro, perguntando, até que quando a criança quieta, é porque fez sentido. Muito bom. E Fabrício, a gente trouxe um contexto histórico da questão do medicamento, da medicina, e eu queria que você trouxesse isso para os dias atuais. Como está hoje essa questão do TDAH, tem tantas crianças tomando, e os efeitos são isso, por causa disso, e a tendência é que a gente vá para esse lado se a gente não mudar. Eu queria que você trouxesse isso para um contexto um pouco mais atual agora. Hoje nós já temos alguns estudos estatísticos, inclusive, que apontam que quanto maior o nível de bem-estar financeiro familiar, mais crianças estão tomando medicações fortes. Então, quanto maior o padrão, mais complicado está o problema. Por exemplo, então, crianças que estudam em escolas particulares, sobretudo aquelas de mais alto padrão, existem turmas de crianças que chegam a ter 60%, 70% das crianças que já estão tomando alguma coisa. Caramba. É muita coisa. É muita coisa. Então, quanto mais alto o padrão, talvez os pais fiquem pensando assim, eu estou ajudando o meu filho. E eu não nego que as intenções são as melhores possíveis, porque a criança também sofre se ela não tiver ajuda. Uhum. A grande questão é onde isso vai terminar, que às vezes a gente não se pergunta. Onde isso vai terminar? Em que todo esse processo vai desembocar? Porque nós estamos vivendo a fase dos ansiolíticos, a fase universal dos ansiolíticos. E nós sabemos que o Brasil é o país com mais ansiosos do mundo. É onde tem mais percentuais de ansiedade, é no Brasil. Então, a gente quer corrigir isso na marra, com ansiolítico. O ansiolítico vai ajudar? Por um lado, ele vai ajudar. Mas
por outro lado, ele também vai te paralisar. Ele vai tirar a sua libido de vida, tá? Não é só sexual, não. Libido de vida, né? Aquela coisa, aquela vontade de viver, de desbravar, de ter a curiosidade, de ter a atitude, de ter, né, aquele criatividade, desbravamento da vida, viver em busca da evolução. Não. O ansiolítico vai dizer assim, fica quieto. Se controla. Já tá tudo bem. Então, é legal, sim, pelo ponto de vista que ele tira aquele efeito que a pessoa tá super passando mal. Tá descontrolada. Claro. Né? Ela tá passando mal. Com uma ansiedade fora de série. Num dia a gente vai fazer um bate-papo só sobre isso. Agora, se por um lado o remédio consegue tirar aquela pessoa daquela situação horrível, e isso é bom, não é ruim, por outro lado, ela acaba colocando a pessoa numa situação em que nem mesmo a pessoa gosta. Pergunta para as pessoas que tomam ansiolíticos se elas gostam de tomar ansiolíticos. Se elas gostam do efeito, né? Se elas gostam daquilo ali. Só que ela precisa. No final de contas, ela vai dizer assim, mas se eu não tomar, eu vou ficar num outro estado também que não dá. Então ela fica entre a cruz e a espada. Eu tenho um paciente que precisa todos os dias de Rivotril para conseguir dormir. E depois, para acordar, é uma luta. Por quê? Porque o próprio efeito do Rivotril é péssimo para o processo de retomar a vida. Então tem gente que vai dormir com a medicação e acorda com outra, porque se ele não tomar outra, ele também não consegue viver. Olha, gente. E tudo isso por quê? Porque nós não estamos conseguindo entender-nos por dentro. Então, é para isso que a medicina precisa da ajuda de terapias alternativas. Terapias que, de fato, tragam essa capacidade de entender o processo por dentro. Porque não é a praia da medicina lidar com as coisas por dentro. Mesmo que ela seja mais humanizada, não é a praia dela. Sim. É a praia da psicologia, né? É a praia dessas terapias alternativas e que elas levem de fato o indivíduo a se entender por dentro. Entendendo-se por dentro, eu começo a entender contra quais inimigos, entre aspas, eu estou lidando. Quando a gente começa a entender o nome desses inimigos, entre aspas, começa a se tornar mais fácil não só lidar com eles, como também combatê-los. Porque nós precisamos entender uma coisa, é tudo um processo orgânico, biológico que acontece dentro de nós o tempo inteiro. Uhum. É tudo orgânico. Mas como nós não conseguimos entender o nosso orgânico, entender o que as nossas emoções estão ensinando sobre o que está acontecendo aqui dentro, a gente acaba sem saber como agir. Então, a criança que ela vai estar tomando uma medicação, porque se ela não tomar uma medicação, como no caso são esses 60%, 70% de crianças que estudam em escolas particulares, se ela não tomar, ela vai ficar para trás na turma e vai ficar pior ainda. Como é que ela vai se sentir? Todo mundo tirando pelo menos um 6, 7, 8 e ela ficando para trás. De fato, isso vai gerar, né, um problema naquilo que eu falava. Pais, professores e colegas, ok? Diante dos pais ela vai se sentir mal, diante dos professores mal e diante dos colegas nem se fala, porque ela vai se sentir muito rebaixada em relação a eles. Qual é a solução? Eu preciso dar um remédio. Quando eu não tenho nenhuma alternativa, eu preciso dar um remédio. Agora eu preciso falar com esses pais. Pais, é possível sim dar uma alternativa para isso aí. Mas o primeiro processo pelo qual os pais precisam passar é decifrar, entender, compreender o que realmente está acontecendo com os seus filhos. Para isso, eles vão precisar sim se empenhar e voltar a olhar para os seus filhos de uma forma humanizada.
de uma forma de que realmente se conecte com aquilo que ele está sentindo. Tem pais que dizem assim, mas meu filho é muito bonzinho, meu filho é muito amoroso, ele não tem problema nenhum não. Aí eu digo assim, cuidado com essas crianças. Porque às vezes uma criança muito boazinha e muito amorosa é aquela que é mais carente de amor. E para poder receber esse amor como contra-resposta, ele se torna amoroso. Acaba que pode se tornar um adulto que vive em função dos outros, né? Extremamente carente, extremamente suscetível, uma pessoa que Não vive pra si, não não olha pra si. consegue viver para si, não consegue olhar para si, Autoestima baixa, né? super baixa, ok? De um nível de insegurança, isso pode ter problemas seríssimos num relacionamento. Pode ter problemas seríssimos já enquanto criança na escola, quando essa criança ela é rejeitada, quando é excluída. E a maior parte das crianças com TDAH tem processos de exclusão muito dolorosos na escola. Uhum. Então, às vezes a gente vai pensando, não, mas meu filho não tem nenhum problema. De fato, TDAH não é problema, não é um problema. Agora, podem estar acontecendo coisas dentro dele que, se a gente não entender de fato e dentro da raiz de toda aquela questão, pode gerar resultados bastante ruins. E o remédio não vai resolver. O remédio vai ser, de fato, um paliativo para que naquele ano, naquele outro ano, ele consiga passar de ano. Gente, a vida não é passar de ano. A vida não é passar de ano. A vida é estar bem. E o processo infantil escolar é um processo preparatório para a gente chegar em algum lugar. Ele não é o processo final. Então, pais, parem de ficar achando que o importante é que seus filhos tirem notas boas e passem de ano. Essa não é a meta. Esse é o processo para se chegar em algum lugar. Se eu vou passando pelo processo mal por dentro, mesmo que eu consiga resultados, um dia essa bomba vai estourar. E quando estourar, a gente vai dizer, mas eu fiz tudo certo. Aí eu vou voltar e dizer para os pais, será? Será se fez certo mesmo? Será? Será se essa ideiazinha de só chegar e dar um remedinho sem entender de fato nada do que está acontecendo, nada dos sofrimentos dele, e tudo que às vezes ele passava como birra, como chateação, você só condenava e dizia, meu filho tem uma personalidade difícil. Será se isso foi realmente um bom comportamento? Será se só colocar a culpa nele, quando na verdade tantas coisas aconteceram na tua casa, e você ainda vem colocar filho em psicólogo, em terapeuta? Eu vejo muito isso, Igor. Eu vejo muita criança chegando aqui para se tratar comigo quase que revoltada. Eu tinha um paciente online daqui do Brasil, eu tenho muitos de fora, mas esse era do Brasil. E aí eu percebia que esse menino, ele estava fazendo um processo terapêutico comigo porque a mãe colocou para fazer, mas ele tinha uma certa revolta. Porque ele era o problema. O errado era Ele era o problema. Quer dizer que a mãe fez um monte de coisa, um monte. Que fez com que ele ficasse super mal. Que fez com que ele se sentisse o pior filho do mundo. E agora eu que tenho que fazer terapia. E não que a mãe tenha feito isso de forma intencional. Lógico que não, né? Claro que ela queria fazer o melhor por ele. Mas falta muito nos pais esse senso de autocrítica para dizer assim, puxa, eu errei, sou eu que preciso de terapia. E eu digo assim, praticamente 100% dos pais, Igor, que fazem sim terapia, isso reverbera nos filhos e melhora muito o TDAH deles. Eu tô numa escola aqui, né? Porque eu tenho um bebezinho de 11 meses e eu tô numa escola, Exatamente. aprendendo. E com isso que você falou, Fabrício, eu chego à conclusão de que por mais que você tenha resultados maravilhosos no tratamento dos seus pacientes, e nós temos também muitas alunas no curso que têm tido resultados maravilhosos, não é você que tem o maior poder. Quem tem o maior poder, então, são os pais. Os pais têm 100% do poder. Eu posso até utilizar de algumas técnicas que geram resultados. Sim. Mas o poder é 100% dos pais. Tá tudo na mão dos pais.
Os pais que conseguem alterar o jeito deles de ser, a energia deles dentro de casa, a comunicação dentro de casa, automaticamente altera o filho. É automático, você não acredita. Pais mudam, filhos mudam. Isso, quanto menorzinho a criança for, mais tem efeitos. O processo, eu queria muito que os pais entendessem, o processo ele é muito mais familiar, ele é muito mais paterno, parental, né, do que se imagina. Por isso você fala que o TDAH não é infantil, ele é familiar, né? O TDAH não pode ser visto como infantil. Isso tem sido uma injustiça muito grande que tem sido feito com as crianças, como se o moleque tivesse um problema agora, do nada nasceu um problema. É injusto. É injusto. E ele ainda paga por isso. Por isso que fica revoltado. Por isso que às vezes gera o Todd. Uhum. O Todd é a revolta, né? A revolta dizendo assim, eu que sou o problema? Isso acontece, isso, e eu que sou o problema. Você mãe, você pai aprontam, né? Aí se matam e eu sou o problema, né? Então, muitas vezes eles são levados a entender, e quando você acaba dando uma sigla para um certo tipo de comportamento, você está dizendo assim, você tem um transtorno. Você tem um transtorno e você está sendo um peso para mim. Essa é uma comunicação subliminar que está sendo dada. Você tem um transtorno e você está dando um peso econômico para mim. Você está dando um peso de insatisfação para mim. Você está me dando muito trabalho. Às vezes vergonha, né? Vergonha, quando compara. Vergonha. E aí o moleque vai ficando cada vez pior com isso. Quando os pais não assumem o TDAH como familiar. Já quando eles assumem o TDAH como familiar, a coisa fica muito mais fácil. Que o moleque não se sente sozinho. Ele se identifica até com os pais mais. Por quê? Porque a mãe e o pai ficam assim, meu filho, isso não é uma questão sua, isso é uma questão nossa, ok? Quando você foi concebido, eu estava muito mal, eu não estava bem. Os pais, às vezes, principalmente a mãe, tem muitas vezes vergonha e medo de falar da vida dela para o filho. Aí não gera conexão, porque só ele é o problema. Agora, quando ela chega e diz assim, olha, eu tive dificuldade, você estava dentro desse bolo aqui, das minhas dificuldades, teu pai também, e a gente brigou muito, a gente errou. Mas agora vamos juntos, como família. Agora vamos fazer diferente. Eu quero que você sinta que você é muito amado, moleque. Eu quero que você sinta o meu abraço e o meu calor todos os dias. Eu tô aqui por você. Chega, aquece, né? Nossa, uma mãe que faz isso e acolhe e repete isso como padrão, gente, porque eu ensino muito isso no meu método. O método é, antes de tudo, você compreender. Não adianta você querer fazer coisas se você não compreender o que está dentro dele. É inútil. Você vai estar lutando contra um inimigo que você nem sabe quem é. Depois você tem que ajustar. Você compreendeu? Faz os ajustes. Transforma. Transforma a tua casa, transforma o ambiente, transforma a tua comunicação, transforma os teus gestos, ok? Tem que agir dentro daquele caminho que é o correto para gerar resultados. Compreendeu? Agiu, tem que permanecer. Tem que perseverar. Tem que fazer daquilo ali um padrão. Uma rotina, né? Senão o moleque vai chegar assim, é só por um tempo. Já sei como é que é. Daqui a pouco volta tudo ao normal. Daqui a pouco volta tudo normal, aquela coisa, né? Acaba gerando um efeito pior, né? O efeito volta pior. É. Volta pior. Então, agindo a partir desses três pilares, compreender, agir e perseverar, os resultados eles são muito bons. Então, sim, eu reitero que o poder está na mão dos pais. Mãe e pai que conseguem ter esse olhar, bate a mão no peito dizendo assim, chega de culpar meu filho, chega de, nem que seja implicitamente, de dizer que ele é o que tem um transtorno, né? Uhum. Não, isso foi nós cometemos alguns equívocos na vida, e chama o moleque para junto dessa reflexão e começa um processo de compreensão, de transformação,
e mantém esse processo, gente, o TDAH começa a se tornar fraco, incapaz de se manter no novo clima familiar. Como eu estava dizendo antes, o ambiente mudou, muda tudo. A vida é assim. Fabrício, muito obrigado. É muito gostoso poder escutar você aqui e obrigado por compartilhar com a gente, né? Esse conhecimento, essa sua experiência, essa vivência aí. Você atende pessoas, tem mais de 25 anos, você atende pessoas? É assim, tem bastante gente, bastante tempo que eu olho para essas criaturinhas, que é o ser humano. O ser humano é muito gostoso, né? Além de ter passado anos estudando sobre isso, anos atendendo, né? Tendo essa experiência. Olha, desde o momento, isso foi 1996, desde o momento que eu tive a minha primeira crise, uma crise forte que eu não sabia nem o que era, depois de alguns anos eu fui descobrir que isso era um pânico. Uhum. Aquilo ali mudou a chave dentro de mim de um jeito que eu passei a ter uma verdadeira paixão pelo ser humano. Entender o ser humano na sua essência, na sua origem. E como eu tinha um ambiente muito propício para isso, porque era um ambiente recluso e dado só para estudos, foi muito bom. Depois eu quero fazer um bate-papo para entender a sua história lá de trás até hoje. Tudo que você passou, tudo que você viveu, tudo que você estudou, toda a experiência que você teve que te trouxe hoje aqui como uma pessoa que tem transformado milhares de vidas aí no Brasil e fora do Brasil, né? Que você atende muita gente fora do Brasil. Fabrício, muito obrigado, entendeu? Por mais esse episódio aí, o segundo episódio aí do Decifrando Cast. E se você queria deixar um recado para os pais, queria se despedir, falar alguma coisa final. É um prazer muito grande poder partilhar. É muito gostoso poder partilhar. Você gosta de Adoro conversar. partilhar. Eu adoro gerar nas pessoas reflexão. Isso já tem muito tempo que falam de mim, né, Fabrício? Você é uma pessoa que gosta de despertar aquilo que está adormecido. Então, nós somos pessoas tão lindas, Igor, né? A gente é tão lindo, o ser humano é tão lindo e a gente só lança olhares de julgamento, de condenação, por que isso, por que aquilo. E aí o meu grupo pensa assim, o seu grupo pensa assado. Chega disso, né? Chegou a hora da gente ajudar uns aos outros a despertar, né? Eu sonho com isso na minha vida. Ter uma tribo de pessoas que estejam junto comigo, sem olhares de preconceitos, sem olhares de julgamentos bobos infantis. Muito bom. Só com o olhar de quem desenvolve uma empatia muito grande por entender, por ter sido desperto e não conseguir mais voltar atrás. Quando a gente desperta, a gente não consegue mais voltar atrás. Perfeito. No episódio anterior, eu falei, Fabrício, eu queria que todo episódio você desse um recado final, assim, alguma mensagem para todas as mães e pais que estão assistindo a gente. Então, para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagenzinha bem curtinha, bem objetiva, assim, para as mães que estão nos assistindo. Mãe, pai, se você realmente quer ver transformações incríveis acontecendo na vida do seu filho que tem TDAH, tem TOD, tem o que for, vai por mim. Chega de terceirizar. Terceirizar é um dos maiores erros que a gente comete. É hora de você reassumir. Reassumir de fato que é a você, né, mãe, pai, a vocês, foi entregue todo o poder. Por isso que a gente usa muitas palavras, empoderar-se. Empoderar-se é você acreditar que cabe a você, né? Cabe a você. Então, o processo agora é se capacitar. Capacite-se para poder ajudar seu filho. E eu te garanto, esse processo de capacitação para te gerar uma sensação de que você pode, vai mudar completamente a sua vida. Porque o poder sobre o TDAH dos filhos precisa voltar para a mão dos pais. Gente, isso aqui é super importante. Não sou eu, não é um psicólogo,
não é um médico, não é um psicoterapeuta, não é um psiquiatra, não é ninguém, gente. Esses podem até ser colaboradores. Sim, legal que tenha pessoas que ajudam, mas o poder mesmo de transformação está dentro de casa. É ali que eu vou, como criança, me sentir tão abraçado, tão pertencente, tão incluído, tão visto e tão importante, ao ponto de que nada no mundo me abala. Pais, voltem para casa e aprendam a fazer as coisas corretamente. Eu tenho muita compaixão pelos pais, só concluindo, porque assim, é injusto, né? Ninguém nasceu com manual de instruções. Ninguém nasceu com manual de instruções assim para dizer como agir bem, como agir mal, se eu faço certo, se eu faço errado. Então, a maior parte dos pais se sente muito impotente e não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado, se sentem tantas vezes incapazes. E falta, assim, de fato, quem tome na mão e diz assim, vem cá, deixa eu te ajudar, vamos refletir, eu não quero dizer o que você tem que fazer. Pai, mãe, eu tenho horror a pessoas que chegam e querem dizer que isso é certo, isso é errado. Não. Se eu, em algum momento, né, gerar para você essa sensação, não precisa acreditar em mim. Eu quero ajudar você a despertar, para que despertando você veja as coisas do seu jeito. Porque se eu quiser impor a você aquilo que é o meu jeito, eu também vou estar fazendo errado. Te despertar para que dentro do seu mundo, da sua casa, da sua estrutura, né, da sua linhagem parental, as coisas se encaixem. Sabendo que para isso é necessário se comunicar bem, entender que tipo de linguagem pode se machucar, pode ativar, transformar, pode gerar segurança, pode gerar muita insegurança. Pode ferir. Né? Pode ferir, entende? Essas bases sim, mas para que cada um saiba fazer por si só, dentro das suas estruturas, dentro da sua fé, dentro do seu caminho, aquilo que acredita. Muito bom, Fabrício. Obrigado mais uma vez. Se você gostou desse episódio, comenta aqui embaixo, curte também, se inscreva no nosso canal aí. E se quiser entender um pouco mais do trabalho do Fabrício, dos cursos também, tem um link na descrição desse vídeo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.